Vamos entender o que Deus tem a nos falar através dessa palavra. Primeira pergunta que eu quero fazer a vocês hoje: nós estamos vivendo um tempo que é o tempo da Quaresma. Significa o quê? 40 dias de oração. Quaresma significa 40 dias. Mas o tempo da Quaresma é um tempo de preparação. Esse tempo de preparação para celebrar o quê? Oh, maravilha! E a Páscoa, ou na Páscoa, nós celebramos o quê? Maravilha! Então não preciso mais pregar mais não, que você já sabe tudo. Parabéns, nossos catequistas, que estão instruindo muito bem as nossas crianças. E de fato, Quaresma é isso. São 40 dias que nós somos convidados pela igreja a iniciar uma preparação para celebrar a ressurreição do Senhor. Agora, durante esse tempo quaresmal, existem 3 exercícios que a igreja diz que nós devemos praticar. Durante toda a vida precisamos praticar esses exercícios, mas no tempo quaresmal nós precisamos melhorar esses 3 exercícios. Quais são eles? A oração, o jejum e... os catequistas não ensinou não. Então, são 3 exercícios, escutam bem, 3 exercícios que a igreja diz, no tempo da Quaresma, nós precisamos intensificar. O primeiro exercício é a oração. O segundo exercício é e o terceiro exercício, a caridade. Vem cá. Todo mundo tem, durante esse tempo da Quaresma, rezado mais, sim ou não? E eu já senti uma fraqueza aí nesse sim de vocês. Tem rezado todos os dias? Beleza. E a caridade? Tem feito a caridade com os irmãos todos os dias? E o jejum? Não estão fazendo jejum, não? Pronto. Vamos entender agora então o que significa o jejum. A igreja diz que todas as pessoas a partir dos 16 anos de idade aos 60 anos estão obrigados a fazer o jejum. Então as crianças devem fazer jejum ou não? Não deve fazer jejum de alimentos, porque está na fase do crescimento. Mas as crianças podem fazer jejum de palavrões? Gente, de palavrões não pode não? Pronto. Então, o jejum que as crianças devem fazer não é o jejum que os adultos fazem. O jejum que as crianças devem fazer é justamente esse outro tipo de jejum. Agora nós podemos fazer um outro jejum que vocês usam muito. Podem fazer o jejum do celular? Pode? Quem está disposto a iniciar o jejum do celular, levanta a mão. Muito bem, pode baixar a mão. Sabe por quê? Sabe por que precisamos fazer esse jejum? Escuta que eu vou falar bem baixinho, para ninguém lá fora escutar, que só vocês vão aprender. Porque quando você fica muito tempo no celular,
você vai perder tempo com as coisas de Deus. Outra coisa, se você fica 1 hora jogando no celular, você vai perder tempo para estudar, vai perder tempo para rezar, vai perder tempo de estar com os seus amigos, vai perder tempo de estar com os seus pais. Então tem crianças que aqui dentro da igreja não tem nenhuma que faz isso, e fica praticamente a manhã toda sentada no sofá, só assim no celular, né? Aqui ninguém faz isso, ou faz? Não, né? Ninguém faz isso. Então, esse tempo quaresmal, como a igreja propõe para os adultos fazer abstinência, fazer jejum, serve também para as crianças já ir se preparando para melhorar a sua intimidade com Deus. Então, diminuir o uso do celular, diminuir o uso das redes sociais, favorece para com que as crianças consigam melhorar a sua vida de oração, se voltar para Deus. Então, nós temos ainda 2 semanas de quaresma, que vocês podem fazer esse propósito, chegar em casa, durante a semana inteira, se você usa o celular toda semana, de domingo a domingo, 1 dia por semana você elimina o celular. Hoje eu não vou usar o celular, porque eu quero tirar esse dia para Deus. Aí você pode fazer então 1 dia de jejum do celular. Agora, dos palavrões, deve ser feito todos os dias, deve ser feito o jejum dos palavrões. Porque senão, olha interessante, lá na Páscoa, quando a gente for celebrar a Páscoa, não vai ter sentido. O que é que nós iremos celebrar? A ressurreição de Jesus. E ao celebrarmos a ressurreição de Jesus, nós somos convidados a nos tornarmos novas criaturas em Cristo. Se nós não nos prepararmos para isso, então a gente não vai conseguir ser uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, o tempo quaresmal, como vocês bem responderam, são 40 dias de preparação para celebrarmos a ressurreição do Senhor. E esse tempo quaresmal, ele é um tempo propício para que a gente melhore a vida de oração, para que a gente possa intensificar a nossa caridade para com os irmãos e que nós possamos também praticar o jejum. Vamos agora entender rapidinho o que a palavra de Deus nos disse. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías diz assim: vinde, voltemos para o Senhor. Vinde, voltemos para o Senhor. Se o convite é vinde, voltemos para o Senhor, significa que as pessoas estavam longe do Senhor. Então o convite que a igreja nos faz nesse tempo quaresmal é também o convite à nossa vida de conversão. Vamos lá? A igreja nos convida à vida de E o que significa conversão? Se confessar. Se você está longe de Deus, se você está longe da igreja, conversão significa fazer o caminho de volta para a igreja, fazer o caminho de volta para Deus. Muito bem, fazer o caminho de volta para Deus. Todo mundo está fazendo esse caminho de volta para Deus, sim ou não? Será? Todo mundo está fazendo isso? Cadê os coleguinhas de vocês? Quantos coleguinhas hoje não estão aqui? Será que eles estão fazendo esse caminho de volta? Então, todos nós, e aqui são os pais, as crianças, o padre, catequista, todos nós somos convidados diariamente a fazer esse caminho de conversão, que é um caminho de volta
para Deus, voltar para a presença do Senhor, e quanto a tempo. Mas o profeta Oséias diz também que é para que nós possamos voltar para Deus, é preciso que nós possamos seguir para conhecer o Senhor. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. O que significa seguir? Seguir significa colocar-se atrás de alguém que vai à nossa frente como o mestre que orienta. Então, para conhecer a Deus, nós precisamos seguir quem? O seu filho Muito bem. Então, todos nós, se queremos conhecer a Deus, nós precisamos então seguir o seu filho Jesus. E qual foi o caminho que Jesus fez? Jesus trilhou um caminho praticando o bem, praticando a caridade e sendo misericordioso para com todos. Então, seguir Jesus significa praticar. Seguir Jesus significa praticar aqui na terra tudo aquilo que ele viveu e fez. Praticou o bem, fez a caridade e foi misericordioso. E por fim, nós ouvimos no Evangelho Jesus contando uma parábola onde 2 homens entraram no templo para rezar. Um foi o fariseu e o outro foi um pecador público, um cobrador de impostos. O fariseu rezou dessa maneira: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Essa oração agradou a Deus? Sim ou não? Não. Olha a oração dele. Ele se volta para Deus e diz: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ou seja, como as outras pessoas. Como são as outras pessoas na visão do fariseu? Elas são ladrões, desonestos, adúlteros, e depois diz: eu não sou como esse cobrador de imposto. Ou seja, o fariseu se coloca como uma pessoa boa, como uma pessoa que não tem nenhum pecado, que não tem nenhum defeito, e por isso então ele agradece a Deus por se achar uma pessoa boa. Então essa oração não agradou a Deus. E a outra oração, o pecador público diz o seguinte: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Essa foi a oração que ele fez. É como se você chegasse aqui diante do Santíssimo Sacramento e fizesse essa oração. O fariseu ia dizer: ó Senhor, obrigado, porque eu não sou pecador, porque eu não sou ladrão, porque eu não sou como as pessoas que andam por aí fazendo mal. E depois eu não sou como Yaciara, essa pecadora pública. Só um exemplo. E aí vem o pecador público, Yaciara, se coloca aqui: Senhor, tem de piedade de mim, misericórdia, pois sou pecador. Jesus diz: essa oração do pecador público chegou no coração de Deus, porque foi uma oração onde ele se reconhece pecador e reconhece a grandeza e a misericórdia de Deus. O outro não. O outro se achava que já estava santo, né? Que já era santo, que já estava salvo, que não precisava da misericórdia de Deus. Ou seja, um era prepotente, arrogante, e o outro era uma pessoa humilde, simples, e reconhecia então os seus pecados. Então, neste sábado,
já iniciando a terceira semana, a quarta semana do tempo quaresmal, que nós possamos voltar para casa com a seguinte mensagem. Primeiro, o tempo quaresmal nos convida a uma vida verdadeira de oração. Por isso, durante toda a semana nós devemos rezar. Segundo, a igreja nos pede que pratiquemos o jejum. Como as crianças não podem fazer jejum de alimentos, porque está na fase do crescimento, vai fazer jejum de palavrões e uma vez por semana vai desligar do celular. Pode ser assim? E a terceira, praticar a caridade. O que significa praticar a caridade? Ser bom com o seu irmão, ser caridoso com o seu irmão, ser educado com os seus pais, ser educado com os seus professores, tá bom? Vamos ficar de pé agora todo mundo e vamos silenciar os nossos corações e vamos agora pensar em Deus. Faça silêncio. E após a palavra de Deus, vamos apresentar as nossas preces. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a comunidade cristã sempre se reconheça necessitada do amor misericordioso de Deus, que perdoa e restaura a vida, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes, para quem sejam promotores da justiça e da paz entre os povos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a vaidade não obscureça o nosso coração, mas sejamos sempre humildes e abertos à ação de Deus, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que padecem enfermidades, para que o Senhor mesmo seja seu consolo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as crianças ucranianas que precisaram sair de suas casas e de seu país por causa da guerra, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar todo mundo e agora, com o canto das ofertas, vamos apresentar no altar do Senhor a nossa vida cantando. Ser bendito